Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a minha esposa, Eleusa Cristina, primeiro, segundo e terceiro volume, editora Autografia. Gratidão a todos os internautas que têm acompanhado os nossos vídeos, têm dado os likes, têm analisado tudo dentro da lógica, que tenha sentido, e também têm avaliado os fatos, né? Porque os fatos sempre existiram, né? E hoje eu vou estar falando sobre um assunto muito legal e interessante. Eu vou estar falando sobre o que é você ter uma mente aberta, você parar para analisar o mundo, você expandir a sua consciência no sentido de abrir a mente para você observar cada detalhe do mundo e você ver que não é o que falam por aí. Tem que ter muito cuidado com o que você ouve por aí. Por exemplo, eu agora abri o site que eu costumo pesquisar de estatísticas mundiais. Hoje é dia 10 de março de 2019. Já chegaram mais de 26 milhões de novas gerações. Inclusive eu queria parabenizar os novos pais, as novas mães, que inclusive de repente está assistindo esse vídeo. Não importa o ano. Talvez você esteja assistindo esse vídeo em 2030, em 2050, ou até no século 22 e 23, e você vai ver que as gerações continuam chegando porque nós estamos evoluindo. Esses são os fatos, não tem como fugir. Não tem esse negócio de fim do mundo, isso é individual para cada um. Por exemplo, hoje, assim como chegou esses 26 milhões de pessoas, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha aqui no site de estatística. Antes eu queria agradecer a Renata Ferreira, que ela botou aqui o comentário. Ah, se todos os pastores tivessem a mente aberta assim, estaria muito bom. Bem, Renata Ferreira. Bem, pessoal, em primeiro lugar eu queria deixar bem claro que eu não sou o único guia espiritual, que para quem não sabe, pastor significa guia espiritual, tá? Existem vários pastores, pastoras. Eu conheço pastoras que já estão com a mente aberta. Então, por exemplo, Renata, eu conheço pastoras e pastores que hoje fazem trabalhos em seus lares. Eu conheço pastores que fazem trabalhos nas ruas, em hospitais, estão sempre desenvolvendo trabalho igual a Cristo. Cristo não fundou o templo, não levantou o templo e nem mandou ninguém levantar o templo. Por quê? Porque ele simplesmente veio nos abrir a mente. Esse é o assunto de hoje, que a gente vai falar sobre abrir a mente. Ele veio nos mostrar que nós é que somos o templo. Começa de nós a transformação. De dentro para fora. A transformação é interior. Quem fala muito sobre transformação interior, inclusive, é o budismo. E eles têm razão nesse sentido. Quando você começa a buscar dentro de você o reino de Deus, como Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de nós. E estando dentro de nós, está entre nós também. Então, quando nós descobrimos esse reino e começamos a trabalhar isso, a acessar, a se conectar com esse reino dentro de nós, nós também se conectamos com esse reino fora de nós, que são outros seres espirituais. Aí é um assunto muito extenso. Então a nossa mente começa a abrir. Isso chama-se mente aberta. Aí, como você acabou de falar aqui, hoje, além disso, existem pastores, amigos meus, que há muitos anos atrás desenvolviam trabalho em templos, exigiam dízimos e ofertas. Hoje eles dirigem reuniões e cultos em seus ministérios que eles atuam, não pedem mais dízimo e nem pedem oferta. Eles deixam isso voluntariamente. Como que a igreja se sustenta? A igreja tem uma comunhão e eles entre si se sustentam. Não tem nada forçado, não tem nada obrigado, tudo é voluntariamente. Tá? E a reunião deles não tem dia fixo. Eles se programam, tá? Para que haja uma reunião, porque o pastor, por exemplo, não vai lá para falar para 2, 3 pessoas. Né? Ele poderia falar? Poderia, mas por que não aglomerar um grupo? Então essas pessoas estimulam outras pessoas para se aglomerarem para naquele dia
se encontrarem. O templo, outro detalhe, não é alugado, é próprio. Eles mesmos viram terreno, eles mesmos se organizaram. Mas isso é evolução. Ainda não tiveram entendimento de que eles mesmos são templo. Então ainda existem templos, porque existem pessoas que ainda estão subindo níveis, graus da consciência. A consciência, ela existe vários níveis e graus. Para ela chegar a esse pensamento, a essa mente aberta de autossuficiência, eu sou autossuficiente, eu sei que eu sou o templo. Tudo começa de mim e de mim eu vou espalhar para outros. Então eu vou criar o meu projeto, através do meu projeto eu vou ajudar outros a abrirem outros projetos. Eu, por exemplo, faço esse tipo de trabalho, mas não são todos que têm esse nível de consciência. Há poucos dias um amigo meu estava me chamando para ajudar ele a desenvolver um trabalho, sentar com a equipe de obreiros da igreja dele, uma igreja grande. Se eu não me engano, são 300, 400 membros lá, né? E é grande, é espaçosa e tal. E ele falou, eu queria que o senhor fosse lá falar sobre o trabalho de rua que o senhor faz, né? Junto da sua esposa, da sua irmã, da sua cunhada e amigos. Trabalho de rua que o senhor faz, né, junto deles, e vai para as ruas trabalhar, né? Desenvolver esse trabalho, ajudar os necessitados, né? Os nossos irmãos, na verdade. A diferença é que eles estão morando na rua. Por algum motivo, aí são várias histórias que a gente ouve lá. Depois eu vou gravar um vídeo sobre alguns relatos e o que eu ouvi das pessoas na rua, o que aconteceu, por que elas estavam na rua. Aí cada uma dando depoimento, eu gravei, memorizei o nome de algumas e eu vou passar um relato. Então quando a gente começa a abrir a mente, as coisas começam a melhorar. Então, Renata, aos poucos, estão melhorando as coisas. Não se constrói um edifício da noite para o dia, nem uma casa. Nem pega-se uma porta. Por exemplo, esse celular aqui, para ele chegar a esse nível, foram anos e anos e anos e anos de estudo, até décadas, séculos, para chegar ao que ele é hoje. A mesma coisa é a evolução do planeta. Você vê países evoluídos e outros não. Você, naquele país lá, os carros param para a pessoa passar, nem sinal tem. Olha só. Já no outro, mesmo com sinal, os carros param, passam, e mesmo com ele aberto, às vezes passam e atropelam pessoas. É questão de evolução. Então nós somos seres espirituais, né? Somos seres espirituais, é no sentido religioso. Nós somos seres que estamos vivendo experiências físicas, aprendendo e evoluindo, dia por dia, na escola chamada Terra, ou no laboratório, oficina, interprete como quiser, como você ver a Terra, tá? Mas hoje eu queria compartilhar o que é uma mente aberta de uma cidade no Brasil, sendo que aí é que está a diferença. Ela foi colonizada por pessoas, por seres muito mais evoluídos em termos de educação, tá? Porque tem ser que é evoluído em termos de educação, mas ele não é evoluído em termos de se achegar ao próximo, de compartilhar com o próximo. Às vezes o ser é muito evoluído em uma determinada área, mas falta outra. Para isso existem as existências, que em cada existência que ele vai passando, é onde eu falo no ciclo da vida. Cada existência que ele vai passando, ele vai se aperfeiçoando, ele vai melhorando. Deus não é Deus de mortos, Jesus falou, é Deus de vivos. Por quê? Jesus estava dizendo, Deus é Deus de espíritos, Deus é Deus de seres, Deus é um ser, é uma consciência, eu costumo falar isso, né? Acima de toda consciência, soberano, que está ajudando os demais filhos, as demais consciências, a terem o mesmo pensamento dele, a chegarem ao topo da perfeição. Mas para isso é necessário muitas existências, para a gente ir melhorando, se aperfeiçoando, e vivendo, convivendo, crescendo e evoluindo. Por isso estão aí os mundos superiores, como eu já conto em alguns vídeos, eu já falei, mundos que eu fui, né, que eu vi seres vivendo em família felizes, lugares totalmente maravilhosos, amor em comum, paz em comum, perfeitos, né? Então, eu vou compartilhar com vocês uma cidade aqui no Brasil, queria que você visse essa matéria rapidinho.
Tá? Silva Almor fez questão do Brasil. A menos violenta numa lista de todos. Saiu saiu na cidade Record, padrão nessa de matéria. mundo, sem violência, sem desemprego e com escola para todo mundo. Como explicar essa situação de fazer inveja, hein? Presta atenção. Na beira do lago, a vida segue na mais absoluta paz. Cercados pelo verde, os moradores praticam exercícios de manhã cedo. A colonização alemã é uma das marcas dessa cidade no norte de Santa Catarina. Apesar dos 170 mil habitantes, Jaraguá do Sul ainda conserva o clima de cidade pequena. Eu não vejo homicídio, não vejo invasões de casa, nada. Tranquila e segura, Jaraguá do Sul foi apontada como a cidade mais pacífica do Brasil, entre aquelas com mais de 100 mil habitantes. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, foram apenas 5 homicídios e uma morte violenta com causa indeterminada em 2015, ano base do estudo. A taxa de 3,1 homicídios para cada 100 mil habitantes é a menor do Brasil. Só para comparar, na cidade mais violenta do país, Altamira, no Pará, a taxa de homicídios foi de 105,2 para cada 100 mil habitantes. Ou seja, uma taxa quase 34 vezes maior do que a registrada em Jaraguá do Sul. Já que é aqui que eu moro, que crio meu filho, eu fico bem feliz. Além do número reduzido de homicídios, a cidade também tem um baixo índice de assaltos. As pessoas andam pelas ruas relativamente tranquilas, inclusive à noite. Eu nunca tive medo ou receio de andar à noite. A gente se sente muito seguro. Se tiver que sair 1 da manhã para ir na farmácia, tranquilo. Matheus tem 21 anos e faz faculdade à noite. Assim como muitos colegas, ele vai e volta de ônibus todos os dias e nunca soube de um assalto. De onde eu desço do ônibus até a minha casa tá em média de 1 quilômetro. Eu vou com o celular na mão, né? Vou teclando às vezes no celular. A amiga dele, Beatriz, conta que o clima também é de paz nos bares e casas noturnas. As baladas aqui é bem tranquilo, pelo menos às vezes que eu fui, nunca teve uma briga. Mas os baixos índices de criminalidade não significam que a polícia não tenha trabalho. A palavra-chave é prevenção. Prevenção. Os policiais fazem batidas de surpresa em bares no centro da cidade. Revistam suspeitos à procura de armas e... Observaram o que eles falaram? Prevenção. Além da prevenção, sabe o que está incluído nisso tudo? Vibração, pensamentos positivos das pessoas. Sabe, a pessoa andar tranquila, aquilo emana os pensamentos, né? Aquilo traz segurança, aquilo move o mundo todinho que nós chamamos de espiritual, mundo extrafísico, né? Então move tudo a favor deles. Isso tudo move a favor deles, mas não quer dizer que eles são totalmente perfeitos ou melhores que alguém, não. Não existe esse negócio de melhor. Existe busca. Por exemplo, prevenção. Prevenção é uma busca para que não haja um problema maior lá na frente. Então está se prevenindo. Bem, hoje o meu café da manhã não foi pão com manteiga. Hoje eu me preveni um pouquinho mais. Comi o quê? Banana amassado com aveia. Por quê? É um alimento muito melhor do que um pão com uma manteiga. Né? Um pão com uma manteiga é bom, mas não se compara a uma fruta. Então isso é o que? Eu estou prevenindo o meu corpo, o meu organismo, para que ele possa trabalhar melhor durante todo o dia. Aí vai do almoço, meu tipo de almoço. Então isso tudo você vai evoluindo. Pô, não, ontem eu abusava nisso e agora vou ter uma alimentação mais sadia. Isso é prevenção, para que você viva mais um pouco. É claro que a morte física é um fato, não tem como fugir disso. Porque nós não somos o corpo, eu já expliquei isso em vários vídeos. Nós somos o ser em um corpo, que é o veículo físico. Então vamos lá.
considerando que bares e similares acabam aglutinando algumas pessoas com passagem, usuários, enfim, a gente acaba dando uma atenção especial para isso. Ainda assim, nada que se compare aos grandes centros. O tráfico de drogas não é de grande monta, né? Geralmente é médio, e talvez seja esse um dos motivos do sucesso da baixa criminalidade no município. Acompanhamos o atendimento na Delegacia Central de Jaraguá do Sul. Tem dias em que a sala de espera fica assim, praticamente vazia. E as denúncias, quando existem, raramente se referem a casos de violência. Dona Márcia, por exemplo, veio registrar queixa contra uma empresa de seguros. Se negam a me prestar a informação necessária. Seu Valmor fez questão de denunciar uma obra mal sinalizada. Ele passou por ela sem saber e sujou o carro de piche. Eu faço questão de registrar esse tipo de coisa para que não ocorra com outras pessoas esse transtorno que está ocorrendo com a gente. A bicicleta é o principal meio de transporte da Joana, de 14 anos, que mora num bairro distante do centro. Ao meio-dia, ela volta da escola sem grandes problemas. A única coisa que, tem que cuidar muito é com o trânsito. Olhar para o lado, olhar para o outro, ver se está vindo o carro. É a única preocupação que eu tenho. Quem vive na zona rural desfruta de uma vida calma, simples e saudável. Seu Lenoir cria animais para consumo da família. Segurança é a última das preocupações. A gente dorme muito bem, vive muito bem. Na nossa propriedade aqui nunca houve assalto, nunca houve violência assim. Dá para deixar a porta aberta? Dá para deixar a porta aberta, tranquilo. Polícia e justiça trocam informações o tempo todo. Sem aviso prévio, a Polícia Militar faz rondas para verificar se os condenados que cumprem pena em regime aberto estão em casa entre 10 da noite e 6 da manhã. É o caso deste homem que foi preso por assalto à mão armada. Ele já cumpriu parte da pena em regime fechado. Há 3 anos... Perceberam? Tem toda uma programação, tem todo um cronograma, tem todo um projeto em cima da prevenção. Por exemplo, aqueles poucos condenados que existem ali na cidade, eles são visitados de surpresa, não tem aviso. E num horário de 10 da noite às 6 da manhã, justamente o horário que eles poderiam estar pensando em fazer alguma coisa. Porque a cidade, com certeza, é muito vigiada pelos próprios moradores, né? E denúncia, no caso de furto, homicídio ou qualquer situação que aconteça, violência, com certeza essa denúncia ela é feita. Ninguém tem esse negócio de ter medo, não. Faz a denúncia mesmo. Ou você entra no nosso padrão de ser uma pessoa honesta, uma pessoa de bem, uma pessoa que trabalhe, ou então você, meu irmão, vai ser denunciado, porque aqui a gente não quer problema, aqui a gente não quer bagunça, aqui a gente não quer desonestidade, tá me entendendo? Então essa é a diferença. A sair para trabalhar e tem que passar as noites em casa. Isso tem um efeito muito interessante, porque ele sabe que está sendo fiscalizado. Hoje são aproximadamente 200 presos, que a Polícia Militar faz essa fiscalização. Não todos, naturalmente, ao longo de um ano. Sabe que está sendo fiscalizado, eu nem vi isso, viu? E falei antes. Fiscalizados ao longo de todo o mês. A população de Jaraguá do Sul também é muito atuante no sistema prisional. Regulado por lei federal, o chamado Conselho Comunitário Penitenciário não sai do papel em muitas cidades do Brasil. Mas aqui, o Conselho fiscaliza de perto o presídio regional, que abriga 500 detentos. O Conselho promove melhorias na infraestrutura. As instalações nem de longe lembram um presídio comum brasileiro. E 1/3 dos presos trabalha dentro da unidade, graças a parcerias fechadas com os presos trabalham, olha a diferença. O diretor do presídio diz que o Conselho Comunitário tem papel importante para a ressocialização dos detentos. Ajuda muito, né? A última rebelião aqui foi em 2010.
Faz um bom tempo que não tem nada, né? Uma das atribuições do Conselho é dar apoio aos presos no momento em que eles deixam o presídio. Quando eles já estão perto de terminar o cumprimento da pena, as assistentes sociais iniciam contatos com as empresas da cidade para encaminhá-los ao mercado de trabalho. O objetivo é diminuir a reincidência. Bem, amados, está aí, o vídeo é Jaraguá do Sul, se você quiser ver ele completo. É a cidade mais segura do Brasil. Agora, lá fora nem entra em questão Canadá. Pessoal aí que está assistindo aí os vídeos aí, os brasileiros do Canadá. Quero agradecer para mim é uma honra ter vocês assistindo os meus vídeos. Tá? Os brasileiros estão nos Estados Unidos, no Japão, na Suíça, na Suécia, na Argentina. Estou recebendo contato em tudo que é lugar brasileiro, tudo que é lugar no mundo. Né? Vocês sabem que estão aí na Europa, em termos de segurança, tem países aí que não tem. Tem países aí que não tem seguro de carro contra roubo, porque não tem roubo. Né? Então você vê que em parte tem uma evolução, mas em outra falta. No outro dia eu estava até conversando com uma amiga, eu me esqueci o nome dela, lá da Suécia, acho que é Suécia ou da Suíça, uma brasileira, que ela assiste os vídeos, e ela estava falando comigo a respeito de que lá realmente existe seguro para tudo. Onde ela está, acho que é Noruega, acho que ela está na Suíça. Existe seguro para tudo, onde ela está lá, na Suíça. Só não existe seguro contra roubo, furto, essas coisas. Mas seguro acidente, seguro... Então, mas contra roubo e furto, essas coisas não tem. Então você vê que em parte, aí ela falou, mas em outro lado existe faltas. Mas por quê? Isso é um lado que tem que ser trabalhado pelo ser ao qual nós somos. Então nós temos que ir trabalhando, lapidando. Poxa, essa parte aqui é minha, meu braço direito já tá bom, mas o esquerdo tá, sabe, ainda tem muito que melhorar ainda. Então eu vou trabalhar, eu vou fazer exercício, vou mover mais ele, né? Porque eu só escrevo com direito, tudo eu faço com direito, eu tenho que fazer com o esquerdo também, para ele ter a mesma mobilidade do direito, e eu poder fazer com os dois. Não, eu só jogo futebol, eu sou canhoto. Eu já conheci amigos meus que é canhoto direito, chuta com as duas, dibra com as duas, tem a facilidade de fazer isso, tá me entendendo? Então vai muito do trabalhar, evoluir, mente aberta, né, pessoal? Então vocês viram, isso aqui é uma cidade no Brasil. Existem outras desse nível, mas com menos população. Essa cidade tem mais de 170 mil habitantes, né? 170 mil para cima. Existem cidades com 50 mil que tem o mesmo nível de padrão, ou até melhor do que essa daqui. Aqui no caso foi de 170 mil, cidades maiores, grandes. Então, meu amado e minha amada, tenha a mente aberta, sai fora e foge dessas pessoas. Quando eu falo foge dessas pessoas, não é que você tem que cortar a amizade, não. Tem que manter a amizade, tem que saber, isso é evolução, tem que saber lidar com ela e mostrar a ela, e até mostrar a ela essas coisas para que ela venha abrir a mente dela. E ela possa entender que o mundo não acabou, tá me entendendo? E que não está acabando, o mundo dela está acabando, porque na mente dela, na consciência dela, não tem mais esperança. E não quer buscar esperança. Aí ela fala assim, a esperança está em Jesus. Está em Jesus, porém Jesus já veio, fez a parte dele e agora cabe nós fazermos a nossa. Ele morreu no corpo físico, mas no mundo espiritual ele está entre nós. Ele mesmo falou, onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei, reunido em meu nome. Já foi o suficiente. Jesus volta após a morte do corpo físico, nós vamos ao encontro dele na verdade. Não tem esse negócio de ficar arrebatamento, um corpo ser transformado, isso tudo é ilusão, alegoria, isso nunca vai acontecer. Tá me entendendo? Primeiro que não tem lógica. Segundo, isso é egoísmo, falar, não, eu vou, o outro vai ficar. Egoísmo não entra no reino de Deus. Tá? Terceiro lugar, a Bíblia fala que prestaremos conta. Se prestaremos conta, temos que passar pela morte física. Quem presta conta é o quê? O espírito, não tem como o corpo físico prestar conta. Outro detalhe também, quarto lugar, que não tem lógica. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta inúmeros versículos
que deixam claro que o corpo físico tem que ficar na terra e o ser ao qual somos tem que ir a Deus. Então, sai fora desses pensamentos ilógicos. Os anos vão continuar passando e você vai continuar vendo gente chegando, gente saindo, e você tem que trabalhar sua mente, sua consciência, para você ter uma mente em alto astral, você vibrar alto, pensamentos positivos. Evolução é isso, é você crescer, você desenvolver, é você lutar, é você, sabe, expandir e não ficar só naquela mesmice. Senão o que pode acontecer? Seus filhos, seus netos, que às vezes se espelham em você, vão se espelhar em um ser altruísta, em um ser revolucionário, no sentido de, revolucionário no sentido de pensamentos positivos, de estar em alto astral, né, de ser uma pessoa competente, revolucionou no sentido de integridade, é uma pessoa que ama muito, está sempre ajudando o próximo. Então eles vão analisar esses fatos em você e se espelhar naquilo que você é. Então se você é pai, mãe, avô e avó, mas só ficar com esses pensamentos ruins, você além de tirar a esperança dessa criança ou desse ser, por a sua esperança às vezes ter morrido, você não vai deixar para essa geração que está chegando agora, ou que chegou, nada de bom. Você só vai deixar coisa ruim, só fruto ruim. E aí vai apresentar o que é o pai? Não, sair lá da terra como um covarde, um perdedor, um fracassado. Entreguei tudo, só falava coisa ruim, murmurava de tudo. Isso é murmuração. Minha vida é para viver. Vou viver a vida, vou desenvolver, vou crescer, vou evoluir. Os meus netos estão chegando aí, meus filhos estão chegando aí, e eles continuam. Eu vou embora, e depois, se eu tiver que voltar, eu vou voltar, mas numa outra existência, outro corpo físico, aí vai depender muito da necessidade, né? Vai depender de várias situações do lado de lá, tá me entendendo? Porque existem mundos superiores, como eu já falei, existem muitos lugares, né? Que você também vai estar guardando outros irem também para esses lugares. Mas é bom você deixar uma linha positiva, pensamentos positivos, deixar um campo positivo para essas pessoas. Frutos, bons frutos, não maus frutos. A árvore boa dá bons frutos. E bons frutos é isso. É você estar sempre elevando o seu espírito. Estar sempre levantando o seu espírito. E levantando o espírito das pessoas. Quantos chegaram aqui, assistiram um vídeo meu, que estavam a ponto de suicidar? E eu, em particular, conversando, levei aquela palavra, levei ideias, pensamentos positivos, mostrei projetos que essa pessoa poderia se envolver, e hoje ela não tem mais esse pensamento de suicídio. Umas estão vivendo, cursando, outras já estão quase casando, né? Outras já têm um sonho de família, né? Outras já têm um sonho de um projeto para ajudar o próximo. É isso, evoluir é isso, é você sempre ir para frente, você subir, não descer, tá me entendendo? E isso aqui é evolução, mente aberta. Tá bom, pessoal? Um forte abraço aí, gratidão a todos. Meu WhatsApp, enquanto eu estou por aqui, pelo plano físico, pela Terra, é 21-98631-6630. No YouTube, vocês conhecem o canal Douglas Cavalcante e o canal Projeto Vitória Cristina. E tem aí também no Facebook, página Livro Entre o Céu e a Terra e a página Projeto Vitória Cristina. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos. Um forte abraço. Um beijo no espírito. E eu vou terminar de ver essa matéria, né? Aqui em casa mesmo. Vou terminar de ver. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Shalom Adonai. No momento que a gente dá educação e trabalho dentro do presídio, obviamente as chances deles lá fora são